Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é tratar das vantagens e desvantagens das raquetes stretch, ou seja, as raquetes alongadas, tá? Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria de equipamentos de tênis, raquetes, cordas, tênis, customização, esse tipo de assunto, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo e você pode me encontrar ou no Telegram ou no WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui embaixo em dois botões que estão disponíveis ali. O botão Valeu, que é o botão que você aciona para ajudar esse canal, caso esse canal tenha te ajudado em algum momento em relação a equipamentos de tênis, e também o botão Seja Membro, que é o botão que faz com que você participe da comunidade do Prestige Man. Há algumas vantagens para isso, convido você a dar uma olhada, tá bom? Muito bem, a pedido de um inscrito no nosso canal, a gente fez aqui recentemente uma série mostrando as vantagens e as desvantagens de raquetes com cabeças pequenas e cabeças grandes, raquetes flexíveis e raquetes rígidas, raquetes pesadas e raquetes leves. E então um dos inscritos no canal pediu o seguinte: por que você não fala sobre as vantagens e as desvantagens das raquetes alongadas, tá? E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu trouxe aqui para você ver 3 raquetes diferentes. Você vai perceber aqui, né? Eu estou colocando mais perto para você ver. Aqui você tem uma raquete de 27 polegadas, essa aqui é 27 e 1/4 e essa aqui 27 polegadas e meio. Veja só, uma raquete normal, uma raquete, digamos assim, standard, ela tem como essa aqui, que é uma raquete Blade 98, 27 polegadas, tá? Mas você também encontra, como é o caso desta raquete aqui que eu acabei de mostrar para você junto com aquela, essa é uma Pro Stock, ela é uma Wilson N-Tour Pro Stock, aqui com a pintura de uma Pro Staff, ela tem 27 polegadas e 1/4, um pouquinho mais longa. E essa aqui, que é uma raquete retail, é uma Diadem nova, também com o cabo mais alongado, 27 polegadas e meio, tá? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens de usar uma raquete como essas que eu apresentei aqui, né? E que são maiores, são mais compridas, tá? Então eu vou apresentar primeiro para você as vantagens e depois também vou falar a respeito das desvantagens, tá? Primeira vantagem que uma raquete mais longa tem é que ela dá uma potência maior. E por que ela dá uma potência maior? Quando você pega aqui no cabo, você tem uma alavanca maior porque a raquete é mais longa. E aí, obviamente, quando você faz a batida na bola, o que acontece? Você tem uma alavanca maior, a sua batida faz com que a bola ande mais. Então, uma raquete mais longa tem sempre essa tendência. E aqui, obviamente, deixa eu fazer uma explicação básica. Suponhamos que eu tenha 2 raquetes absolutamente iguais, né? Mesmo raquete, mesmo peso, mesmo equilíbrio, só que uma é de 27 polegadas e a outra, por exemplo, 27 polegadas e meio. O que vai acontecer? Essa raquete que tem o padrão, que tem 27 polegadas, ela vai dar uma potência. A outra, que é um pouco mais longa, com a mesma característica, com o mesmo peso, tudo igual, ela vai te dar uma alavanca maior e, portanto, a sua bola vai andar mais por conta desse comprimento mais amplo, né? Principalmente porque tem maior alavanca, tá? Então, você tem numa raquete nas mesmas condições, tudo igual, mesma corda, mesma libragem, você tem uma potência adicional por conta da alavanca maior, tá? Então, essa é a primeira vantagem de uma raquete mais longa. Ela dá uma potência maior do que uma raquete standard, tá? Outra coisa que ela traz é que ela tem
um potencial de spin também maior. E por que que ela tem um potencial de spin? E aqui eu vou falar para você de uma característica que é muito comum nas customizações, né? Quando você coloca peso na cabeça, no cabo e tudo mais, uma das formas de você customizar é colocar peso na cabeça da raquete aqui nessa posição, como se fosse em 12 horas olhando para um relógio. E isso faz com que a raquete ganhe um pouco de spin. E quando você tem uma raquete, de novo a mesma coisa, tá? Uma raquete 27 polegadas e uma outra exatamente igual, mais longa, o que que acontece? Você tem mais peso fora da sua mão. E esse peso fora da sua mão, obviamente, vai estar na cabeça e isso aumenta o potencial de spin, tá? Então a raquete tem a tendência de gerar um pouco mais de potencial de giro de bola. Então ela vai aumentar o spin que a bola, a mesma batida, né? Com uma 27 polegadas e uma 27,5, por exemplo, aquela de 27 polegadas e meio vai gerar mais spin do que a standard, tá? Então, além da potência, também gera mais spin. Outra vantagem é que por ter maior massa, por ter mais massa, né, porque ela é mais longa, você acaba gerando maior velocidade. E aqui, deixa eu te explicar. Quando você bate na bola e você faz o movimento, o que que acontece? Você tem mais massa fora da sua mão, né? Numa raquete de cabeça de padrão de 27 polegadas, você vai ter menos massa fora da sua mão. Numa raquete mais longa, você vai ter mais massa fora da sua mão. E aí quando você faz o swing, essa velocidade acaba sendo maior porque tem mais massa. Você está movimentando mais massa. E aí você pode pensar assim, ué, mas se tem mais massa, não vai ficar mais lento? Não. Por que que não vai ficar mais lento? Porque ela não é tão diferente assim em termos de quantidade de peso, mas essa velocidade a mais, né, acaba sendo gerada justamente porque o seu swing é o mesmo, mas com mais massa ela gera maior velocidade, tá? Então essa seria a terceira. Potência mais spin, maior velocidade por ter mais massa. E tem uma quarta vantagem, que essa é um pouco mais específica, que é o seguinte: para quem usa backhand de duas mãos, né? Não é o meu caso, eu bato esquerda de uma mão, né? O backhand de uma mão só. Para quem bate com duas mãos, você acaba tendo um maior alcance, porque tem mais raquete fora das suas mãos, tá? Então se você pega uma raquete de comprimento 27 e vai bater a esquerda de duas mãos, ela tem menos massa fora da sua mão do que a mais longa. E aí você ganha um pouco mais de alcance, tá? Então essa é uma quarta vantagem de uma raquete chamada stretch ou alongada. Ela é melhor para quem bate esquerda de duas mãos porque ela aumenta o alcance. Você vai pegar a bola mais longe do que se fosse com uma raquete de comprimento standard, tá? Muito bem, então essas são as vantagens de uma raquete alongada. E aí você diz assim, puxa vida, dá mais potência, dá mais spin, dá mais velocidade por ter mais massa e dá maior alcance para quem bate backhand de duas mãos, então eu vou para ela. Só tem vantagem. Não é bem assim, né? Também tem algumas desvantagens, tá? Então eu vou falar agora para você das desvantagens. Uma das desvantagens é que quando você pega uma raquete que tem o comprimento maior, naturalmente, por ela ter mais peso fora da sua mão aqui, ela vai ter normalmente um swing weight maior. O swing weight é o peso da raquete quando você está fazendo o movimento, tá? Como tem mais massa fora da sua mão, normalmente o swing weight é um pouco mais alto. E quando o swing weight é um pouco mais alto, isso traz uma dificuldade da manuseabilidade. Ou seja, essa raquete aqui com 27 polegadas e meia vai ser menos manuseável do que se ela tivesse 27 polegadas, tá? Então você perde um pouco de manuseabilidade, principalmente na direita, né? Por quê? Porque ela tem mais massa fora da sua mão, normalmente acaba dando um swing weight um pouco mais elevado e aí isso diminui a manuseabilidade, tá? Então essa é uma das desvantagens. Eu falei para você que a mais alongada é boa para backhand de duas mãos,
mas ela tem uma desvantagem, que é o meu caso, para quem bate backhand de uma mão. Né? Então ela é pior para backhand de uma mão. Por quê? Porque como ela tem mais massa fora da sua mão, ela tende a ser menos estável do que se fosse uma raquete de tamanho padrão. Tá? Então o backhand de uma mão com uma raquete alongada é mais difícil de fazer do que com uma raquete de tamanho padrão. Tá? Então essa é uma desvantagem. Ela é um pouquinho pior em termos de estabilidade no backhand de uma mão. E uma terceira desvantagem, que não é exatamente uma desvantagem em si, mas que é uma realidade, quando você está acostumado a jogar com uma raquete de comprimento padrão, de 27 polegadas, e você vai para uma raquete como essa aqui, que tem 27 polegadas e meio, é preciso que você faça algumas adaptações. Então, uma desvantagem é que quando você vai para uma raquete stretch, alongada, você necessita de uma certa adaptação. Por quê? Porque o ponto doce aqui vai ser diferente do lugar do que se fosse a tamanho normal. Ela vai ser deslocada para outro lugar porque ela é mais longa. E aí o que acontece? É preciso que você se adapte, que você se acostume a jogar com uma raquete que tem um comprimento maior e a posição às vezes do sweet spot aqui fica diferenciada porque obviamente ela é maior, né? Então você precisa de uma certa adaptação para poder jogar o seu melhor tênis, né? Usando uma raquete stretch, tá? Então isso também é uma desvantagem porque não é automático. Você sai de uma de 27 polegadas, vai para uma de 27,5, não é automático. Chega lá e bate tudo normal, tudo igual, não é. Né? Precisa se adaptar porque a posição do sweet spot, porque a maneira de jogar vai ser um pouquinho diferente por conta da diferença do comprimento da raquete, tá? Então essas são algumas das desvantagens. Vale a pena usar uma raquete stretch? Eu vou dizer para você aqui, há uma série de jogadores que usa raquetes alongadas, tá? Um deles é o Djokovic, ele usa uma raquete com 27 polegadas, 1, ou seja, tem ali 2,5 milímetros a mais no seu comprimento. Você tem, por exemplo, o Nishikori, que usa uma com esse comprimento aqui, de 27,25, né? Você tem, por exemplo, o Casper Ruud, que usa uma raquete como essa aqui, de 27,5, né? Portanto, um pouco mais longa, bate esquerda de duas mãos. E você tem dois jogadores, os dois já são aposentados, mas que também servem de exemplo. O Diego Schwartzman, que se aposentou recentemente, que usava uma raquete com 28 polegadas, né? E portanto ainda mais longa, baixinho, né? Precisava de mais impulso, de mais velocidade, precisava de mais potência, então ele usava uma raquete de 28 polegadas. E o campeão de todos eles, o Nikolai Davydenko, usava 29 polegadas, né, bem compridona e também backhand de duas mãos. Tá? Então, é possível jogar em alto nível? Claro que é, né? Mas você precisa estar consciente das vantagens e das desvantagens de usar uma raquete stretch ou alongada, tá? Ela pode te dar maior potência, maior spin, pode te dar maior velocidade na batida por causa da massa, pode te dar maior alcance, essas são as vantagens, mas ela também é uma raquete com uma manuseabilidade um pouco menor por conta do swing weight, que normalmente é mais alto, né? Também é um pouco mais difícil de bater o backhand de uma mão, né? E é uma raquete que normalmente quem sai de uma de 27 polegadas e vai para uma alongada precisa de um tempo de adaptação para pegar tudo aquilo que ela pode te dar de bom, tá certo? Muito bem, essas são as vantagens e as desvantagens de se usar uma raquete alongada. Por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.